noite a todos, né? Estamos aqui para apresentar os seminários do Café com Freud, a protoletra freudiana, e eu gostaria de agradecer a oportunidade. Acho que é muito relevante todos os formandos aqui estarem passando por essa situação. O título, né, também dedico ao nosso psicanalista, Dr. Campos, que foi de muita ajuda, né? O Semblant na civilização freudiana, né, para a gente pensar um pouco nesse sentido da constituição de uma civilização. E como subtítulo o NP, é o nome do pai, né, como o S1 cultural, o primeiro significante originário da cultura e a serviço de Eros, que é o deus da pulsão, que representa aqui a pulsão de vida e que vai estar dando prosseguimento para essa construção civilizacional. Comecei aqui também com uma frase importante de Freud, que vai expor bastante o ponto-chave da obra que estamos apresentando hoje, O Mal-Estar na Civilização. Ele coloca que é quase impossível conciliar as exigências dos instintos sexuais com as da civilização. Isso é bem verdade. Então, gostaria de começar fazendo um pouco do contexto evolutivo para esse pensamento civilizacional e a favor, né, por uma psicanálise mais abrangente, uma psicanálise das massas e tudo mais. Primeiramente, Freud já faz um comentário sobre a questão do incesto, né, a pulsão primordial, que ele seria antissocial, numa carta que ele escreve para Fliess, em 1897, e coloca bem essa questão que vai ser mais explicitada aqui, que algumas pulsões primordiais precisam ser castradas para a existência da civilização. Em 1913 ele escreve Totem e Tabu, O Futuro de uma Ilusão, em 1927, que apesar de ser tentador falar sobre essa questão também, não é o foco hoje. E 2 anos após, no fim de 1929, inclusive estava ocorrendo a crise econômica mundial, já havíamos passado por uma guerra mundial e já estávamos no andar, no caminho de uma nova guerra. Então, ele escreve essa obra, que começa com o termo Anglick, que significa a infelicidade. Depois ele pensou em Amberhagen, que seria La Malaise em francês, e que foi traduzido... La Malaise, em francês, e que foi depois traduzido para o desconforto e para o mal-estar, né, na civilização. Essa obra foi publicada em 1930. E também achei interessante comentar a carta que é escrita entre Freud e Einstein em 1933, Why War, né? Eles estão se questionando justamente sobre essa possibilidade ou não de convivermos em sociedade. Coloquei então nesse slide um comentário de Einstein, em que ele fala: aceito o mesmo Deus que Spinoza chama de alma do universo. Não aceito um Deus que se preocupe com nossas necessidades pessoais. Interessante. Bom, primeiro significante aí nessa obra, que eu achei não tem como evitar de falar, é a questão da religião. Ele vem de um processo em que ele estava pensando a religião e, né, as duas obras estavam quase conectadas realmente. E ele coloca que a religião seria como se fosse uma relíquia, né, neurótica. E a religião, ela utiliza muito essa questão do disfarce simbólico, assim como os pais, quando não querem entrar na questão da origem dos bebês, né, eles evitam isso utilizando a cegonha. Então entra muito para o campo do imaginário, da fantasia,
para colocar uma necessidade muito relevante, né? E a religião entra para cobrir, para amparar esse receio do homem frente à natureza, que ela é fria e implacável. Então, assim, como o mesmo desamparo infantil que existe em relação aos grandes outros parentais que nos freia, né, de certa forma, e a natureza toma esse papel e a religião tenta, né, fazer esse amparo. E para tornar isso, de certa forma, mais familiar e ilusoriamente controlável, porque a natureza não é algo realmente sob nosso controle, foi feita essa humanização da natureza. O Deus é o nosso pai, o destino é como se fosse uma instância parental que aprova ou desaprova as nossas ações. E uma questão muito problemática sobre isso é que uma coerção externa, né, deveria ser internalizada, ao invés dela ser admitida como um ideal do eu, algo interno do sujeito, ela é colocada lá fora, assim como os grandes outros e o inconsciente que está lá fora. Aí tem uma imagem aqui também de Bento XVI, uma questão para representar essa questão complicada da religião, essa dificuldade de simbolizar as coisas, né? Então, por isso que ele está aí. Entrando agora na questão mais da civilização mesmo, ela é vista, de certa forma, como uma imposição que foi inventada, não é algo natural, e que serve para proteger os homens de si mesmos. O contrato social é um exemplo disso. A gente vê que, eu não sei, eu nunca vi os termos desse contrato, acho que é uma coisa realmente que não é muito negociada e, de certa forma, bastante impositiva. Eu acho que a democracia hoje em dia entra um bocado também nessa questão, uma invenção que já está lá pronta e não existe muita verbalização sobre, né? E, enfim, para ocorrer essa civilização e afastar o homem da condição animal, alguns sacrifícios pulsionais devem ser realizados e alguns já até foram, eu estava discutindo com o Dr. Campos, o Claude Lévi-Strauss observa que, de fato, algumas das pulsões mais arcaicas parecem já ter sido realmente reprimidas da sociedade, mas infelizmente ainda vemos muito a ocorrência, né, delas. Então, o canibalismo, o homicídio. O homicídio, então, nem se fala, porque temos umas situações em que ele é colocado como legal. O Estado, ele detém esse direito, né? E o incesto também ainda podemos presenciar, enfim, alguns das pulsões que têm que ser castradas e infelizmente não foram ainda totalmente erradicadas. Aí tem uma questão também interessante sobre as reações a essas castrações sociais. Então, primeiramente, em relação à estrutura de cada sujeito, a estrutura lacaniana mesmo, né? Os neuróticos, os perversos e os psicóticos, cada um vai ter uma reação distinta a essas castrações sociais, a esses sacrifícios pulsionais. E não só em termos de estrutura do sujeito, mas também em termos econômicos, em que temos a classe, né? No Brasil, então, nem se fala, isso é muito comum. Temos classes muito antagônicas e isso também gera uma reação, um desconforto diferente entre esses diversos grupos, né? Então, a pulsão de morte, porque a castração não deixa de ser uma pulsão de morte, né? Ela vai ser interpretada e vai provocar reações diversas frente a essas diferenças, né?